Meus amados irmãos e irmãs no Senhor, começamos a nossa reflexão com uma pergunta muito boa e que talvez, ou melhor, talvez não, tem também uma resposta muito boa. Quem quer ir para o céu, levanta a mão. É óbvio, né, gente? Todo mundo quer ir para o céu. Por isso que eu digo, é uma resposta boa. Todo mundo quer ir para o céu. Embora tenha alguns aí que não levantou, quer ir para o inferno. Se quer, tem lugar no ônibus, hein? Lógico que todos nós queremos ir para o céu. Mas não sabemos o que é o céu, ou o que é a vida eterna. Porque a pergunta que o mestre da lei faz a Jesus é: o que devo fazer para ganhar a vida eterna? E essa pergunta do mestre da lei serve para todos nós. O que cada um de nós que aqui estamos precisamos fazer para ganhar a vida eterna? E o próprio mestre da lei que fez a pergunta dá a resposta: amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o coração, com toda a alma, com toda a força e com toda a inteligência, e ao próximo como a ti mesmo. A resposta do mestre da lei deixa claro para nós que há duas atitudes necessárias na nossa vida para ganhar a vida eterna: amar a Deus e amar ao próximo. Pronto, é isso, né? Podemos parar por aqui e está resolvido o problema. Não. Por quê? Primeiro, para desejar a vida eterna, nós precisamos entender o que é o céu e o que é a vida eterna. Nós precisamos tirar da nossa mente a concepção de que céu é um lugar. Bom, terminada a minha caminhada terrena aqui, eu vou para aquele lugar que a gente chama céu. Não, o céu não é um lugar. O céu é um estado de vida que a nossa alma vai alcançar diante de Deus. Então será o estado de vida da nossa alma que nós iremos alcançar diante de Deus. Não é um lugar. Então ninguém precisa preocupar se vai ter que comprar terreno, se vai ter que construir casas, porque não é um lugar. É um estado de vida que a nossa alma vai alcançar para chegar até Deus. Tendo claro que é isso, então nós precisamos entender agora as duas atitudes que o Evangelho pede para nós: amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o coração, com toda a alma, com toda a força, com todo o entendimento. Coração é a expressão dos sentimentos, ou seja, nós temos que amar a Deus com todo o nosso sentimento, com todos os nossos sentimentos. Nós temos que amar a Deus com todos os nossos sentimentos. Por quê? Porque o nosso coração é a expressão dos sentimentos. Tanto que quando a gente está apaixonado, a gente faz coraçãozinho, manda coraçãozinho de mensagem para os outros, né? Que está apaixonado, e ali manifesta o nosso sentimento. Então, amar a Deus com os nossos sentimentos. Depois, com a nossa alma. Alma, em latim, anima. Uma pessoa desanimada é uma pessoa sem alma. A alma é a força que nos leva a viver. Portanto, com a nossa alma é amar a Deus em todos os lugares, em todas as situações da nossa vida. E aqui nós precisamos tomar cuidado onde nós vamos levar Deus, hein? De onde a nossa alma se dedica no amor a Deus, ali Deus está. E Deus está também
conosco em todos, onde nós formos, Ele está conosco. Por quê? Por causa do amor manifestado pela nossa alma. Com toda a nossa força. A força é significado da corporeidade, ou seja, com o nosso físico, com os nossos órgãos, com todo o nosso corpo, com a nossa saúde ou com a falta dela, nós amamos a Deus com o nosso físico e com toda a inteligência. Amar a Deus com inteligência não significa só rezar nos Pai Nosso e Ave Maria de vez em quando e participar da missa de domingo, pronto, eu amo a Deus. Amar a Deus com a inteligência significa que eu conheço aquele que eu amo. Nós sabemos que tem uma frase que nos diz: ninguém ama aquilo que não conhece. Se eu quero amar a Deus, eu preciso conhecê-lo. Só que eu não conheço a Deus com uma fé infantil, com uma fé básica, com uma fé imatura e talvez com a fé que nós recebemos na nossa catequese. E se tiver algum catequista presente, perdão que eu vou falar, mas a nossa catequese da igreja inteira não dá condição de nós criarmos uma fé coerente em Jesus Cristo. E aí, pela catequese, mas ser uma introdução da fé, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me aprofundar. Eu tenho que conhecer a Deus com a minha inteligência. E aí, eu vou conhecer como? Por exemplo, qual foi a última vez que você leu um livro de espiritualidade? Qual foi a última vez que você leu alguma coisa ou algum livro que fala sobre Deus? Quando foi a última vez que você leu o Catecismo da Igreja Católica? Aquele livrinho amarelo, livrão, né, que é grosso, aquele livro amarelo. E pior, qual foi a última vez que você leu a Bíblia? Ou seja, é a partir desses meios que eu vou conhecer a Deus pela minha inteligência. Porque se eu ficar na fé básica, na fé superficial, na fé imatura, eu não vou conhecer a Deus. Eu não vou me aprofundar no conhecimento que eu preciso para amar a Deus. Porque com uma fé básica, eu não vou amar a Deus. Porque Deus vai, em algumas atitudes, algumas situações que Ele toma na nossa vida, se a minha fé superficial vai ser causa de desânimo, vai ser causa de revolta com Ele, porque nós não vamos entender os seus desígnios. A primeira atitude para ganhar o reino dos céus, a vida eterna, amar a Deus sobre todas as coisas, com o nosso coração, com a nossa alma, com a nossa força e com a nossa inteligência. Assim, tendo essa primeira atitude, nós já estamos com um passo da vida eterna. Mas aí, o próprio mestre da lei completa: e ao próximo como a ti mesmo. Essa é uma parte desafiadora para nós, porque quem é o meu próximo? Talvez o meu próximo seja as pessoas da minha família, meu próximo seja aquelas pessoas que eu tenho uma maior amizade, meu próximo são pessoas que eu partilho a vida, meu próximo é uma pessoa limpinha, cheirosinha, bem arrumadinha. Esse é o meu próximo. Mas na verdade o nosso próximo não deve ser esses. Nosso próximo precisa ser
aqueles que estão à beira do caminho. Se nós pensarmos a nossa relação com as pessoas, nós vamos ver que o nosso próximo está longe de ser aquele que está à beira do caminho. Por quê? Geralmente aquele que está à beira do caminho cheira cachaça, cheira CC, cheira urina, cheira merda, e eu não vou querer ser próximo de uma pessoa dessa. Só que o que nosso Senhor nos fala é esse que nós precisamos ter como próximo. E o próximo nosso que está numa situação limite da vida, muitas vezes o que nós fazemos? É aqueles que a gente assim, dá um tocadinho por desencargo de consciência, um alimento aqui, ou uma cesta básica acolá, e pronto. Fiz o que eu tinha que fazer, estou com a minha consciência em paz. E na verdade isso não é uma atitude cristã. Por quê? Porque aquilo que nós fizemos, de dar um trocadinho, um alimento aqui, uma cesta básica lá, é um gesto de dó. Ai, tadinho. Dó não é um sentimento cristão. Dó é uma nota musical, ou é o tadinho que a gente fala, ai, tadinho, tadinho, tadinho do filho do rato que nasce pelado no meio do mar. Esse sim, tadinho. Quando nós falamos isso, nós não temos o mínimo de preocupação para o nosso próximo. Porque quando Jesus conta a parábola, ele desperta para nós, ele fala para nós qual é o sentimento que deve despertar em nós: compaixão. A palavra compaixão significa sofrer com, ou seja, eu ser capaz de me colocar no lugar do outro. Ali no Evangelho passou um sacerdote, um levita, homens religiosos, homens de fé, e que nós poderíamos dizer assim, que os sacerdotes enquadram os ministros ordenados, enquadram os leitores, os ministros da Eucaristia, grupo de canto, coroinhas e acólitos, membros de pastorais e movimentos, ou seja, aquela pessoa que está bem engajada na igreja. Esses são os sacerdotes. E os levitas, que é o povo que participa da missa. Ambos passaram direto daquele homem à beira do caminho. E realmente talvez seria essa a nossa atitude. Por quê? Porque nós não somos capazes de nos colocar no lugar do outro. O samaritano, que é até hoje uma raça maldita para os judeus, não é aceito pelo povo judeu. Aquele que é maldito, quem parou e olhou e cuidou. E o detalhe mais importante é que o samaritano, ele muda toda a rotina dele, porque se nós prestamos atenção no Evangelho, o Evangelho fala, ele estava seguindo viagem. Então com certeza ele tinha um lugar para chegar, ele tinha o seu destino. Mas ele muda toda a sua rotina, todo o seu percurso para socorrer aquele irmão, para socorrer aquela pessoa à beira do caminho. E a atitude do samaritano é um tapa na cara nosso. Por quê? Porque quantas vezes nós vamos nos escondendo atrás de desculpas e mais desculpas e de coisas e mais coisas para não ajudar o nosso próximo. Eu estou sempre correndo, eu tenho muita coisa para fazer.
com certeza aquele samaritano está ocupado também. Se ele estava em viagem, algum motivo tinha para ele viajar. E ele mudou toda a sua rotina de vida para socorrer aquele irmão à beira do caminho. Ou seja, quantas pessoas que estão em situação limites que nós conhecemos e que nós não fazemos nada, ou que nós nem conhecemos, mas nós sabemos que está vivendo uma situação difícil e complicada na vida e nós não fazemos nada. E aí, o nosso próximo também pode ser aquele que está à beira do caminho e aquele que convive conosco no dia a dia. Olha como nós falamos com os nossos próximos que convivem conosco no dia a dia. Em casa mesmo. Geralmente quem cuida da casa, a maioria das vezes é a mulher, que faz o serviço, lava, passa, cozinha, faz tudo que tem que fazer. E aí, maridos e filhos às vezes acabam pensando que está num hotel 5 estrelas, chega, põe a perna para cima e não faz nada. É serviço dela, deixa que ela faz, ela tem que fazer. Eu trabalho fora, eu não tenho que fazer nada. Essa é a desculpa. Ou seja, pode ser contrária a situação também, Cada um sabe como funciona a sua casa. Eu estou vendo meu próximo ali sofrendo em uma situação e eu tenho a cara de pau de dizer, é serviço dela, deixa ela que faz. Filhos que não cuidam das coisas, não lavam as coisas, não fazem as coisas. Pensa no próximo, que é seu pai e sua mãe. Pensa no próximo, que são os outros que vivem na sua casa. E faça alguma coisa. O nosso próximo pode estar caindo ali no nosso local de trabalho. Alguém que trabalha conosco lá na correria da linha de produção e está fazendo isso, faz aquilo, e de repente, quase dando a hora de ir embora, eu acabei meu serviço. Mas meu colega aqui da máquina do lado está enrolado, não acabou ainda. Aí eu acabei o meu, tchau, ele que se vira. Quem mandou ele ficar enrolando? Quem mandou ele não fazer o serviço direito? Quem mandou? É meu próximo. Assim como ele não ficou enrolado nessa situação, no dia seguinte ou na semana seguinte pode ser você que se enrola. E aí eu nem me preocupo, deu horário de ir embora, ele que se vira no serviço dele. O nosso próximo está aqui dentro da nossa comunidade. Tem alguém que abre a nossa igreja, hora que termina antes da missa, fecha a igreja, a hora que termina a missa, e é a última pessoa a ir embora. E às vezes o padre mata a bênção final e fala, ide em paz, que o Senhor vos acompanhe, mas na verdade o padre tinha que falar, ide em paz, que o Senhor vos alcance, porque tem alguns que já estão lá na esquina na hora da bênção final. A gente não se compromete. Olha, acho que eu posso ajudar o meu irmão que cuida aqui da igreja a fechar uma janela, fechar uma porta, apagar uma vela, fazer alguma coisa para ajudar para esse irmão ir embora mais cedo também, porque acho que quer jantar, quer dar uma passeada, quer fazer alguma coisa, Por que eu não posso ajudar? Senão a pessoa que é responsável fica sozinha aqui, para fazer tudo que tem que pagar, tudo isso, fechar tudo isso. Por quê? Porque os demais irmãos, que o Senhor vos alcance. Vai saber onde o Senhor vai achar vocês depois. Que o Senhor vos alcance. Ou seja,
Esse Evangelho nos leva a pensar: quem é o meu próximo? E aí, eu faço para os outros aquilo que gostaria que fizesse para mim. Pensa se fosse cada um de nós aqui que tivesse caído no meio do caminho que foi assaltado. Como que nós gostaríamos de ser tratados? Pensa que se fosse cada um de nós aqui responsável por fechar essa igreja, será que nós não gostaríamos que nos ajudasse? Pense se cada um de nós está enrolado lá no local de trabalho cheio de serviço, será que nós não gostaríamos que os outros nos ajudassem? No serviço de casa, será que eu não gostaria que os outros me ajudassem? Pensando nessas duas dimensões, será que a gente quer ir para o céu ainda? Será que a gente quer a vida eterna? Porque nós não fazemos, dentro dessas duas dimensões, nós não fazemos nada para ganhar o reino dos céus. Ou seja, meu próximo, perdão da expressão que eu vou usar, meu próximo que se lasque. Eu tenho que conseguir o que eu quero, tenho que fazer aquilo que eu quero. E Jesus hoje nos diz: quer ganhar a vida eterna? Me ame e ame o seu próximo como a ti mesmo. Quando a gente vai dar alguma coisa para nós mesmos, vai se presentear, como diz na linguagem hoje, se mimar, a gente não compra o melhor, não escolhe o melhor. E por que o nosso próximo a gente não faz o melhor? Por que para o nosso próximo a gente não faz o melhor, se nós temos que amar o nosso próximo como nós mesmos? Ah, mas eu não sei. Jesus deixou um exemplo para nós fazermos a mesma coisa. Que hoje, nessa Eucaristia, o Senhor desperte no nosso coração o sentido verdadeiro de amar a Deus e amar o nosso próximo. E que essa palavra faça realmente mudar as nossas atitudes, para que no final da nossa vida terrena nós estejamos e nos encontremos todos na eternidade, porque fizemos tudo aquilo que o Senhor pediu para cada um.